Palmeiras, nosso abraço fraterno e solidário, saudando então essa iniciativa, essa oportunidade para uma reflexão coletiva. Eu estava vendo aqui o programa, bastante interessante. Eu também estou chegando aqui agora de um evento cuja discussão era mais no mundo jurídico, mas um debate sobre o futuro do trabalho. Há, nesse sentido, então, um envolvimento e uma preocupação muito grande em relação à tomada de decisões acerca da realidade que estamos vivendo, né? Eu também acabei vindo ontem ainda de um evento em Buenos Aires, que reúne basicamente o pensamento social crítico latino-americano, e não há dúvida que a problemática do trabalho, né, os desafios para os atores deste mundo têm sido objeto de grande discussão. Eu vou fazer aqui uma fala, na verdade, dividida em duas partes. A primeira é, na verdade, uma preliminar em relação a uma crítica à abordagem que tem sido oferecida em termos de interpretação, ou como se diz na atualidade, as narrativas acerca da situação do trabalho, não é? E até mesmo os chamados desafios para os organismos de representação de interesses desse mundo do trabalho. E depois eu gostaria de focar justamente na perspectiva brasileira, porque acredito que nós estamos vivendo uma transformação que não tem paralelo no nosso país, certo? Porque o foco da minha exposição é mostrar justamente essa transição que nós estamos, se é que está falando em transição, talvez seja uma ruptura do sistema de relações de trabalho corporativo implantado na década de 30 para um novo sistema de relações de trabalho contratualista individual, né? Então, nessas circunstâncias é que eu gostaria então de refletir, tentar refletir aqui de forma coletiva com vocês os nossos desafios. Muito bem, então em relação a essa parte mais preliminar, mais conceitual, né? Sim, estou muito preocupado porque, de maneira geral, há uma predominância de interpretações, né, de análises a respeito do que está acontecendo com o mundo do trabalho, o que está acontecendo com os sindicatos, cujo diagnóstico aponta para uma perspectiva acomodativa, né? Uma perspectiva passiva, ou seja, o mundo do trabalho e suas instituições de representação de interesses vem passando por algumas transformações que são geradas fora do mundo do trabalho. Portanto, não há muito o que fazer se estão fora do mundo do trabalho, o mundo do trabalho como uma espécie de variável subordinada, determinada por essas transformações, restaria basicamente a acomodação a esse quadro. Isso, inclusive, vem presente nas produções da própria Organização Internacional do Trabalho, que tem sido, inclusive, fruto, né, de uma perspectiva mais ampla do neoliberalismo, de minar as possibilidades, inclusive, de transformação do ponto de vista do protagonismo do mundo do trabalho. O que eu quero dizer de forma simplificada é que as análises concentram-se no entendimento de que nós estamos vivendo um período, não é, de mudanças, né? O período é o mesmo que sofre mudança, ou seja, o mundo do trabalho continua sendo aquele mundo do trabalho da sociedade urbana e industrial, implantada no Brasil a partir da década de 1930, né? Então, essa sociedade, esse mundo do trabalho permanece o mesmo, mas sofrendo transformações, mudanças que decorrem, não é, de variáveis que não fazem parte do mundo do trabalho. Então, o mundo do trabalho sofre as consequências. Ele não é protagonista dessas mudanças. Situações assim exemplificadoras do que eu quero dizer é a interpretação a respeito da globalização, tá certo? O fenômeno da globalização, né, tem sido traduzido de maneira geral como algo que vem sendo conduzido, né, protagonizado pelas grandes corporações transnacionais, o mundo hoje dirigido por 500 grandes corporações transnacionais que vem questionando o sistema de fronteiras dos estados nacionais, né, o sistema interestatal construído a partir do século XVII, da Revolução Inglesa, né, a construção dos estados nacionais, que é uma coisa relativamente
importante e hegemônica somente a partir do segundo pós-guerra, né? Vamos lembrar que até a primeira reunião das Nações Unidas, em 1945, no mundo existiam menos de 50 países. Até a Segunda Grande Guerra Mundial, o mundo era organizado por impérios e colônias. Existiam alguns países, poucos países. Não é? Mas o que vai acontecer a partir da Segunda Grande Guerra Mundial, como já no movimento de destruição dessa relação império-colônia, desde a Primeira Grande Guerra Mundial, é, na verdade, a construção das experiências de estados nacionais. Né? Então, nós saímos de menos de 50 países para hoje em torno de 200 países. E esses países passam a ter, então, condições, algum grau de autonomia de construir sistemas nacionais, políticas nacionais. Passam a ter autonomia de regular o espaço nacional. E aí que começam, obviamente, a ter importância as políticas nacionais, a definição de moeda, sistema tributário, né? Sistemas nacionais de trabalho, da saúde, da educação, do transporte. Não havia sistemas nacionais, políticas nacionais, no caso brasileiro, pré-1930. A gente até antecipou em função do que acontece em 1930. Não é? Mas no mundo agrário, o mundo do século XIX, não se conhece a experiência de políticas nacionais, de sistemas nacionais. Não é? Então, é uma experiência relativamente nova, mas essa experiência do sistema interestatal que se utiliza está sendo questionado pelas corporações transnacionais que vêm impondo, na verdade, mudanças nas relações de trabalho. Olha, há uma onda de globalização, não é? A entrada da China, da Índia, ampliou o mercado internacional do trabalho, isso significou rebaixamento dos custos de produção, e os países que tinham sistemas protetivos dos trabalhadores tiveram que se adaptar a essa nova realidade. O que é? Fazendo reformas liberalizantes, para reduzir, na verdade, as condições de trabalho, para competir nesse novo mundo de rebaixamento dos custos. E isso vem sendo acompanhado pela queda da taxa de sindicalização, etc. Tem uma interpretação que vai nesse sentido. Ou seja, a globalização impactou o mundo do trabalho, nós temos que adaptar isso. Porque se a gente quiser ter emprego, o país tem emprego, tem que reduzir os custos para poder competir com os chineses, não dá. Certo? Esse, inclusive, era o argumento forte até tirarem a Dilma, né, que se dizia, olha, tem que reduzir o custo, os trabalhadores estão ganhando muito. Aqui no Brasil, os empresários diziam, não é, que o custo do trabalho horário, medido pelo Bureau Labor Estatístico norte-americano, em 2014, o custo horário do trabalho na indústria era quase 4 vezes maior, 3,7 vezes maior que o custo do trabalho na China industrial. Em 2018, no primeiro trimestre de 2018, o custo do trabalho horário no Brasil é 18% menor que da China. Então, o que teve no Brasil é uma redução dentro dessa perspectiva, que não tem muito o que fazer, tem que se adaptar. A outra perspectiva, né, que também vai nesse mesmo sentido, é a perspectiva seguinte: nós estamos diante de uma revolução tecnológica. A indústria 4.0, né, que é o modismo. A indústria 4.0, essa é uma invenção, não é, da direção do Fórum Econômico Mundial, que a gente está adaptando como se fosse naturalidade. Que isso é modismo, não tem uma mudança tecnológica que vem dos anos 70, vem sendo sofisticada, vem sendo aprimorada. Não é uma... Mas enfim, é outra discussão. Mas o que eu quero chamar a atenção é que nos apresentam, olha, há uma revolução tecnológica, tá certo? Se a gente não tomar cuidado, não vai ter emprego. Então o que nós temos que fazer? Ou as empresas vão embora, porque é a globalização, tá certo? Ou elas não vão contratar ninguém aqui, porque vai substituir por robô. Bom, olha, calma aí. Vamos olhar historicamente, vamos perceber o seguinte: a mudança tecnológica acompanha o capitalismo. Nós tivemos uma grande revolução tecnológica, tá certo? O Brasil era um país agrário, e a partir de 1750, né, a introdução das ferrovias, o motor a vapor, desapareceram as carroças, as carruagens, tá certo? Isso é da natureza do capitalismo, destruir emprego, mas também criar emprego. Mas o fundamental nesse sentido é a ação dos trabalhadores, cujo objetivo não é impedir o avanço tecnológico, como fizeram os ludistas na Inglaterra, achando que quebrar a máquina impediria a destruição do emprego. A ação inteligente do mundo do trabalho organizado, na verdade, é dividir a produtividade auferida pelo ganho tecnológico. É isso que, na verdade, permitiu você reduzir jornada de trabalho. Evidentemente, o progresso técnico vem para substituir trabalho rotativo, trabalho entediante, trabalho exaustivo, perfeito.
E essa produtividade, essa introdução tecnológica gera ganho de produtividade. Alguém está capturando esse ganho de produtividade. Ou senão a gente não se dá conta que no Brasil 6 pessoas têm uma renda acumulada maior do que 110 milhões de brasileiros. A produtividade, o ganho tecnológico gera produtividade. E quem vai distribuir esse ganho de produtividade? A distribuição da produtividade permite reduzir a jornada de trabalho. Por que a OIT não defende, por exemplo, a jornada de trabalho de 12 horas semanais? É evidente que está tendo ganho de produtividade, vamos distribuir a jornada de trabalho. Não, estamos defendendo o quê? Não, os trabalhadores têm que se adaptar, tem que formação, qualificação, tudo bem, mas não tem futuro. Tá? Então, não quero me alongar mais, mas eu quero chamar a atenção. A nossa interpretação é a interpretação de que as coisas estão acontecendo e está impactando o mundo do trabalho, o que nos resta é nos adaptar. Bem, acredito que essa talvez não seja a forma mais adequada. Porque precisamos entender, a meu modo de ver, que não se trata de um período com mudanças. Não é que o mundo do trabalho vem sofrendo mudanças. Na verdade, nós estamos diante de uma mudança de período. É um outro período. Não é o mesmo período com mudanças, é a mudança de período. É outra sociedade que está em curso. E nós estamos utilizando as ferramentas da sociedade passada para tentar entender o que está acontecendo. E não está dando resultado. Não tem resultados positivos nessa perspectiva. Então, se é um novo período, nós precisamos olhar esse novo período e tentar entendê-lo, que papel pode vir a ter o mundo do trabalho e o que resta, o que caberia aos sindicatos. Porque, veja, nós estamos numa situação parecida com aquela que viveu o sindicalismo de ofício. Até, no caso brasileiro, até a década de 30, um pouco de 40, ainda tem resquícios do sindicato de ofício em alguns setores, dos portos, etc. Mas desapareceram os sindicatos de ofício. E por que desapareceram? Porque, na verdade, mudou o mundo do trabalho. O que era o capitalismo durante os sindicatos de ofício? Era um capitalismo organizado por pequenas empresas. Não é? Você tinha lá os trabalhadores de ofício, que, segundo Lenin, né, analisando o sindicalismo europeu, diziam que era o sindicalismo, né, da elite da classe trabalhadora, os trabalhadores mais organizados, os trabalhadores que tinham mais formação, porque tinham uma formação que era derivada das escolas de arte de ofício. O sindicato de ofício era, na verdade, uma instituição totalizante, na medida que o sindicato de ofício tinha atividades de multifuncionalidade. O sindicato de ofício, por exemplo, era uma espécie, não é, de organização social. Como assim? Porque o sindicato de ofício exercia política social. Que política social? Os sindicatos de ofício protagonizaram os fundos de ajuda mútua, que eram as contribuições voluntárias dos trabalhadores de ofício para procurar enfrentar os riscos do exercício do trabalho. Que risco do exercício do trabalho? Ora, o próprio desemprego, né? A desqualificação, a despreparação do trabalho, o acidente de trabalho, a morte. Portanto, a contribuição, os fundos de ajuda mútua, digamos assim, é a origem do Estado de Bem-Estar Social. Mas ele começa no sindicato de ofício. O sindicato de ofício era uma instituição educadora. Os sindicatos de ofício, eles mantinham, organizavam as escolas de arte e ofício. Quem formava a mão de obra era o próprio sindicato. E ele formava de acordo com a demanda. Se havia emprego, formava. Se não havia emprego, ele vai formar pessoas. Ele controlava também, na verdade, a própria definição salarial. Porque no sindicato de ofício, de maneira geral, não havia negociação coletiva de trabalho. Por que não havia negociação coletiva de trabalho? Porque para o sindicato de ofício, né, o lucro da empresa era o roubo do patrão. Por quê? Porque o lucro era aquela parte apropriada do valor trabalho gerado pelo empregado. E se esse é o entendimento acerca do lucro, não caberia ao sindicato negociar com o ladrão. Portanto, o papel do sindicato anarquista, que é uma expressão do sindicato de ofício, não era negociar com o patrão, com o ladrão, mas era, na verdade, ocupar a fábrica. Não precisa de patrão na sociedade anarquista. Certo? O sindicato de ofício era uma entidade cultural. Certo? Você tinha lá as atividades culturais, a poesia, não é? A forma de linguagem, a forma de se vestir, que era diferente do mundo burguês. Tá? Então, é um sindicato de multiatividades. Ele era um partido político, na medida que defendia, por exemplo, não é,
contra a democracia censitária, na época, isso do século XIX, no Brasil até 1930, só votam ricos, proprietários rurais, né, proprietários que sabiam, eram alfabetizados. No Brasil até 1930, né, quem participava das eleições eram 3, 4% da população. Então, o sindicato de ofício, na verdade, pela ideologia anarquista, queria o fim da sociedade. Obviamente que isso muda dramaticamente com as transformações, não é? Com a segunda revolução industrial, com o surgimento da grande empresa. Nós vamos ter outro tipo de sindicato, porque o sindicato de ofício não tem como negociar na sociedade. Em que você tem numa mesma empresa trabalhadores diversos, qualificados, sem qualificação. Então, a regulação da grande empresa, o contrato coletivo de trabalho vai surgir, né, em torno do que o Hobsbawm denomina o novo sindicalismo, ou sindicato por indústria, o sindicato geral, várias denominações olhando as transformações do mundo por esta perspectiva. Então, o que acontece? Nós temos uma transformação de um sindicato de ofício totalizante, de multitarefas, multifunções, para o novo sindicalismo, que é um sindicato de especialidade. O sindicato de ofício da segunda revolução industrial, do final do século XIX para cá, é um sindicato especializado na luta econômica. De maneira geral, o papel do sindicato é aumentar o custo da produção, porque o sindicato está preocupado em que elevar o custo do trabalho, porque qualquer ação que o sindicato faz eleva o custo do trabalho. Redução de jornada, aumenta o custo, tá certo? Aumento de salário, aumenta o custo. Novos direitos, aumenta o custo. Tudo impacta economicamente a empresa. A especialidade política deixou de ser do sindicato de ofício e passou a ser do partido. Você passou então a ter partidos de base operária. Certo? Qual a função dos partidos de base operária? Levar para a lei, tornar algo geral as conquistas obtidas pelo novo sindicalismo. Então, na Inglaterra, por exemplo, não é, o piso salarial estabelecido, o mínimo para contratar trabalhadores, vai se transformar no salário mínimo nacional. O que tem a ver o piso salarial da indústria metalúrgica inglesa com o salário do padeiro? Não tem nada a ver. São funções, atividades, mas a lei, ou seja, a ação do partido vinculado ao mundo do trabalho, faz com que todos os trabalhadores passem a ganhar no mínimo um determinado valor. Isso é uma ação política feita pelo partido, tá certo? Que é especializado na luta política, mas com articulação com o sindicato, que é especializado na luta econômica. As ações culturais, as ações formativas, educacionais, as ações de política social, ações sociais, se transformam em política pública. Então o sindicato não tem mais o que fazer na cultura, na educação, na saúde, porque se tornou agenda de política pública. É o sistema educacional, a política de educação. O sindicato pode ir lá interferir, mas isso não é mais tarefa dele. Então nós entramos no mundo de especialidades. E aparentemente o que estamos percebendo é que essa transição que estamos fazendo da sociedade urbana-industrial para um outro período, não sabemos muito bem o nome, uns dizem sociedade de serviço, sociedade de informação, sociedade de conhecimento, tem várias denominações, mas é uma sociedade diferente. E essa sociedade diferente implica no mundo do trabalho com menos hierarquia que era o mundo do trabalho da indústria. Na indústria, né, quem entra na indústria sabe que tem lá o supervisor, o chefe, o administrador, ele entra como operário e vai se aposentar como operário. Ele sabe que tem uma divisão de classes ali, que tem o econômico, que tem o capital, que tem o trabalho. Essa hierarquia na cabeça do trabalhador fica até mais fácil de ser apresentada, de conscientizada e encaminhada para a organização sindical. Acontece que nesse outro mundo do trabalho, de serviços, tá certo? As hierarquias reduziram-se muito. No emprego, no setor terciário dos serviços, em geral, a hierarquia é muito baixa. E que dificulta o trabalhador perceber que há uma luta, que há classes diferentes. Muitas vezes, imaginamos uma padaria, para ficar até mais simples, não é? Tem lá o dono da padaria, que geralmente é o cara que fica no caixa, mas se alguém faltar, ele até pode ir lá, dar uma de padeiro, pode limpar, pode atender o cliente. Então, o que eu quero chamar a atenção é que esse mundo do serviço torna difícil você identificar que há
classes distintas. Ele sabe, o trabalhador, que tem rico e tem pobre, evidentemente que ele sabe que tem divisão na sociedade. Mas a luta capital-trabalho não é tão clara. E nesse sentido, abre espaço muitas vezes para que o contraditório não seja o capital-trabalho, mas seja o Estado e a empresa, o trabalhador. O Estado querendo tributar, tirar recursos da empresa, a empresa diz, olha, eu até podia pagar salário maior, mas é o Estado que está cobrando. Então a contradição se apresenta de outra forma. E abre espaços, inclusive, para que a perspectiva neoliberal comece a capturar também a base operária. Porque senão também a gente não entende por que importante parcela dos trabalhadores votaram no Trump, tá certo? Como no caso de Detroit, que é uma coisa emblemática disso, mas também na Inglaterra, na França. Como é que aqui em São Paulo o Dória foi eleito, na cidade de São Paulo, em base em que o PT tinha... Então tem uma coisa nova. E ao mesmo tempo esse mundo do trabalho tem uma perspectiva organizativa que não se limita na especialidade que partido, sindicato, movimento social tem. Esse engajamento que nós tivemos no fracionamento das lutas, por exemplo, as lutas identitárias, fundamentais, mas é a luta da mulher, é a luta do jovem, é a luta do negro. É uma perspectiva fragmentada nesse sentido. E o mundo do trabalho aparentemente está a exigir ações, não é, de multifuncionalidades. E talvez por isso que as principais instituições desse outro mundo do trabalho sejam cada vez mais ocupadas não pelos partidos, não pelos sindicatos, não pelo movimento social, mas cada vez mais, especialmente no Brasil, não é, pelas igrejas, especialmente igrejas pentecostais e neopentecostais, e sobretudo pelo crime organizado. O crime organizado e as igrejas são confrarias de apoio mútuo, de ajuda mútua, e que exercem multifunções. As igrejas neopentecostais não são igrejas para cuidar da alma. Pode ser que até tenha uma preocupação. Na verdade, são instituições organizadas com projeto de sociedade. As igrejas têm fundo de financiamento, tá certo? Tem organização para a disputa eleitoral. Não tem partido da igreja, mas elas têm seus representantes. Tem bancadas. As igrejas têm meios de comunicação. Tem jornal, tem rádio, tem televisão. As igrejas têm projeto econômico, empresas. As igrejas têm ação dentro do Estado. No Brasil, com a expansão das OCIPs, organizações sociais, cada vez mais as prefeituras repassam para igrejas que articulam as creches, articulam os postos de saúde, articulam as instituições de cultura. As igrejas fizeram um ministro da educação. As igrejas têm articulação no meio militar. Então, elas são instituições religiosas só de carimbo. São instituições de multifuncionalidade. Há estudos, nós estamos ainda gatinhando para entender isso aí, né? Há estudos que mostram justamente que, por exemplo, o preso no cárcere, é melhor ele logo se engajar numa dessas igrejas, porque a facilidade dele sair, porque tem o promotor, tem o juiz que é da mesma igreja e facilita. A comparação entre preso que não pertence à igreja e aquele que pertence à igreja, ele sai mais rápido que pertence à igreja. Então o que é? Isso é uma confraria de ajuda mútua. As igrejas têm, por exemplo, no ambiente que nós estamos vivendo hoje, né, praticamente um brasileiro a cada 3 desempregado. É uma coisa desoladora. Em que nós, o que temos a dizer? Reunimos trabalhadores no sindicato, quem tem emprego. Porque não tem emprego, fazer o quê, né? O que nós podemos dizer para o desempregado? Desemprego a situação está ruim, né? Quer dizer, nossa narrativa de engajamento, né? Reunimos as pessoas, olha, a situação do Brasil está ruim. E vou dizer mais, ela vai piorar. Hoje imaginemos, né? A gente vai no médico, o médico tem um diagnóstico do câncer, é o seguinte, a situação tua está difícil, acho que vai morrer, não sei se você fica esse final de semana. O que a pessoa faz? Sai de lá, vai procurar qualquer
algo que possa lhe ajudar. O nosso discurso não ajuda. Irmão, mais assim, olha, vamos aqui tentar entender, você está desempregado, eu queria dizer o seguinte, o desemprego que você tem é culpa desse governo, tá certo? É culpa da mudança tecnológica, é culpa disso, daquilo. Imagina você vai no médico com câncer e diz, olha, eu queria dizer que teu câncer é o tipo 1B6, que foi estudado há muito tempo, teve um médico que trabalhou, disse, tudo bem, doutor, tá bem, eu quero saber como é que eu vou resolver o problema do meu câncer. Nem quero saber qual é o tipo, eu quero saber como eu resolvo, qual é o remédio. Aí a gente reúne os desempregados para explicar como é que é o desemprego, etc. E tal. Tá, tudo bem, eu estou desempregado, eu sei, mas como é que eu saio da situação? Bom, aí veja bem. Então, o que faz a igreja? Isso é o seguinte, vamos nos reunir aqui, a importância, você desempregado é fundamental, vem aqui para a nossa ação, vamos rezar junto, porque vamos resolver o seu problema, nós vamos resolver o seu problema. A dona Maria estava desempregada e hoje está empregada, dona Maria, vem aqui, um milagre, dona Maria está empregada. E a igreja, além dessa coisa chamada identidade social, você é do nosso grupo, você é muito importante, aqui nós vamos sair juntos, forte, não deixe de vir aqui, porque se você não vier aqui, você vai ficar mal, mas conosco, aqui nós temos um grupo de trabalho, de procura ativa por trabalho, né? A dona Maria trabalha lá no supermercado, e se ela souber que tem alguma vaga, ela vai informar para nós aqui. Nas igrejas tem trabalho voluntário, tem fraternidade, doação. Então eu sou economista, tá certo? Esse final de semana eu vou dar um curso, vou doar uma parte do meu tempo de domingo para ensinar para quem quer montar um pequeno negócio, um plano de negócio. A doação. Tem identidade social, doação. As igrejas são espaços em que as pessoas podem falar da sua vida. Porque nesse mundo de serviços, esse mundo individualizado, em que as famílias não são mais aquelas que eram de 30 anos atrás, 2 adultos, 2 ou 3 crianças, que tinham o almoço, o jantar em casa, e que o pai perguntava, e aí meu filho, como é que foi hoje na escola? O que você aprendeu? E a professora, né, tinha aqueles encontros finais de semana, nem sei se era muito bom, aquele almoço na casa da sogra, reunia todo mundo, tinha aquele tio chato, né, tinha o primo que foi viajar, ou seja, você estava exposto na diversidade. Não tem isso mais, gente. Não tem mais diálogo em casa. Tem essa conversa no celular. Isso não é diálogo. Não é sociabilidade. Não forma opinião em casa. Onde forma? Então o que nós temos hoje? Sociedades, arranjos familiares cada vez mais monoparental. É um adulto e uma criança. Geralmente uma mulher, se não um idoso, e uma criança. Não tem a sociabilidade em casa. Não tem a formação do caráter em casa. A mulher levanta cedo, sai 5 horas, 6 horas para trabalhar, volta às 7, 8 horas da noite. Com quem ela vai falar sobre os seus anseios, sobre os seus problemas? Com quem ela vai falar que a filha, né, na adolescência não sai do tal de Facebook, eu nem sei esse tal de Facebook, com ela conversa, não sei com quem está conversando. Com quem você fala sobre os seus problemas? Não tem o bispo, não tem o padre. Com quem eu vou falar? Não tem espaço público. Eu falo com o vizinho? Não, a igreja. Ah, então a senhora também tem um filho, mas eu também tenho, né? O Facebook, não sei o quê, criar um espaço de sociabilidade. O que são os nossos espaços, partidos, sindicatos? São elefantes brancos, sede bonita, tá? Não tem vida, não tem vida na aula. Não são espaços de sociabilidade. Que espaço de formação? Que espaço de procura por trabalho? Vamos lá no sindicato, nós vamos encontrar emprego para você. Aqui tem o que eu quero chamar a atenção que é outra sociedade. O crime organizado atua da mesma forma. Então, esse país tem um projeto que são as instituições. O sindicato no século XIX também foi visto como instituição ilegal. E o que hoje a gente pode achar estranho, daqui a pouco vai virar norma. Se a gente analisar o número de aberturas de igrejas no Brasil, é superior ao que ocorreu no Irã nos anos 50 e 60. Não estou dizendo que nós vamos virar um Irã islamismo, mas as igrejas vão tomar conta. Se deixar do jeito que está. Não vou dizer que nós vamos virar o crime organizado mexicano, mas nós estamos acelerados para isso. Se nós vamos analisar a base do crime organizado hoje, do ponto de vista econômico, as várias empresas do crime organizado, transporte coletivo, feiras,
posto de combustível, estacionamento. Empresa de segurança. A formação que o crime organizado dá. Paga bolsas para alunos estudarem faculdades várias, entre elas direito, depois paga um cursinho para entrar no Ministério Público, entrar na Justiça. Agora, conversando sobre esse tema também, me disseram que a defensoria pública, a defensoria de quando você tem algum problema, quem paga o advogado é o crime organizado. Então, gente, nós estamos diante de uma outra coisa. Tá certo? E nós estamos, então, na situação entre estancar a sangria, ou seja, estamos vendo que a coisa está indo, como é que nós vamos segurar isso? E a gente sabe que isso é finito. Ou nós vamos dar um outro passo. Porque é absolutamente fundamental entender, não é, que o sistema de relações de trabalho de natureza corporativa, que é o caso brasileiro, mas ele foi se modificando também, esse sistema vai desaparecer. Veja, no modelo passado, no modelo corporativo nosso, né, o trabalho foi entendido como uma mercadoria especial. Não era como na República Velha, o trabalho é igual a banana, tá certo? É igual a café, tudo a mesma coisa. Isso é um mercado oferta e procura que define isso. A partir dos anos 30, se entendeu, não é, que o trabalho é uma mercadoria especial. Certo? E essa mercadoria, por ser especial, tem que ter um direito especial. Não é direito civil. Os conflitos trabalhistas, quando eram judicializados até a década de 30, era pelo direito civil, ou criminal, ou patrimonial. O direito do trabalho é um direito especial. Tá certo? Esse direito especial pressupõe haver também algo dentro do Estado que trate desse trabalho, que é o Ministério do Trabalho, que entende que é necessário ter uma estrutura de representação, de organização, de financiamento. O entendimento que se tem, né, que ficou muito claro no golpe de 2016 e agora o governo eleito, o trabalho não é uma mercadoria especial. O trabalho é uma mercadoria como outra qualquer. E se é uma mercadoria como outra qualquer, não há necessidade de ter um direito especial. Para que esse direito do trabalho? Portanto, gente, o sistema esse novo que está em formação de contratual individualista desaparecerá a Justiça do Trabalho. Não que eles vão demitir os juízes, mas aquela ideia que tinha no Brasil. Como é que nós vamos resolver o problema do analfabetismo? Como as crianças entram todas na escola, ninguém sai analfabetizado, os analfabetos velhos em algum momento vão morrer. Vai resolver o problema do analfabetismo. Então o que acontece? Vai cair drasticamente como está caindo os processos trabalhistas, não haverá contratação de juízes, isso aí desaparece. Mais alguns anos. O Ministério do Trabalho, já disseram, que também não precisa mais do Ministério do Trabalho, uma secretaria, um ministério, etc., também já tem um trabalho, tem outras coisas. Não é mais uma mercadoria especial. E, ao mesmo tempo, a estrutura sindical de representação de interesse desaparecerá. Ou alguém tem dúvida? Não significa que vai desaparecer sindicato, estou falando a estrutura de organização. Então, isso requer, na verdade, nós entendemos esse processo e como nós nos apresentamos. Nós vamos tentar, como se tivesse uma sangria, tentar parar o sangue desse processo, ou nós vamos aproveitar para dar um salto. E que tipo de organização será fundamental fazer? Entendendo esse novo trabalhador que é demandante de multifuncionalidades, multiações. Tem a formação, tem a questão social, tem a questão cultural, tem a questão informativa, tem a questão econômica, tem a questão política. Eu quero chamar a atenção, nós vamos continuar acreditando que tem que ter partidos, sindicato, movimento social, ou pode ter uma coisa comum? Nós vamos continuar na fragmentação, ou nós vamos pensar na convergência? É pensar. Porque, de fato, é outra perspectiva. Isso não é nada fácil. Exige uma reinvenção do ponto de vista da nossa situação. Mas o que eu quero deixar como mensagem é o que nós temos feito até o presente momento não deu
infelizmente, um resultado satisfatório. É bem verdade que o Brasil, nos anos dos nossos governos, aumentou a taxa de sindicalização no geral, mas foi muito mais a elevação da sindicalização no meio rural, né, vinculado a políticas públicas. Mas não, mas o exemplo dos países escandinavos, lá está a sindicalização, sim, mas claro, lá vale a pena sindicalizar, porque para mim ter acesso à previdência social eu tenho que ser sindicalizado. Quer dizer, qual a funcionalidade de estar sindicalizado? O que em termos práticos eu ganho com isso, do ponto de vista bem individualista? O que nós temos a oferecer? Então, é um momento estratégico. É o melhor momento que nós poderíamos ter, porque esse é o momento da construção do futuro. Os que vieram antes tiveram um papel fundamental do ponto de vista de elevar ao máximo as possibilidades no modelo corporativo de relações de trabalho. Esse modelo está condenado, não sei que haja uma intervenção do governo, que abandone suas ideias, etc., mas não vejo isso como perspectiva. E, portanto, se a perspectiva é esta transição do sistema de relações de trabalho corporativo para um outro que aparentemente é contratualista, o que nós podemos fazer nessa perspectiva? É negar isso e tentar manter o que vinha desde 30 ou abrir um outro espaço de construção. Obrigado.